Então, João 13, versículos 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua graça, meu Deus. Meu Pai, abre nosso entendimento agora que nós vamos ver a Tua palavra, Senhor, que nós vamos ver o que o Senhor tem a dizer para nós, meu Pai. Que nós não venhamos apenas encarar isso como palavras escritas por alguém há muito tempo, mas como a Tua palavra, meu Pai, a qual o Senhor inspirou o Teu servo a escrever. Guia-nos nesse estudo em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, lidar com pessoas é uma tarefa muitas vezes difícil. Lidar com pessoas é uma tarefa muitas vezes difícil. Quando lidamos com pessoas, nós estamos lidando com seres que possuem suas opiniões sobre a vida, sobre o mundo, sobre outras pessoas. Não poucas vezes, esse lidar exige muita paciência e sabedoria, pois podemos acabar causando mais intrigas ao invés de nós construirmos um relacionamento de amizade e aconselhamento. Ou seja, muitas vezes por falta de sabedoria da nossa parte, ou da parte da pessoa que nós queremos conversar, nós acabamos criando um ambiente que é mais intriga do que amizade e afeto. Quando nós estamos falando sobre lidar com pessoas na igreja, as coisas se expandem ainda mais. As coisas tomam outras proporções. Nesse momento, nós não estamos lidando com pessoas com uma visão sobre o mundo. Nós não estamos lidando com a visão de pessoas sobre o mundo, sobre as pessoas apenas. Nós estamos lidando com a visão de uma pessoa sobre Deus. Nós estamos lidando com a visão de uma pessoa sobre a fé, sobre aquilo que nós temos como mais precioso, sobre aquilo que nós geramos de pé junto que é verdadeiro. Então, lidar com pessoas na igreja é algo bem mais difícil. Nós vamos lidar com pecados, vamos lidar com sujeira, nós vamos lidar com problemas. Nós vamos lidar com uma pessoa que, tal como nós, possui seus pecados também. Nisso, algumas dúvidas surgem. Como devemos ensinar uns aos outros na igreja? Como devemos proceder com os outros discípulos de Jesus? Como deve ser o nosso discipulado? Como nós devemos agir com as outras pessoas que seguem a Cristo Jesus? Como deve ser o nosso agir para com os nossos irmãos? É isso que nós vamos tentar ver no texto de hoje. O contexto desse relato de João
nos é apresentado no próprio texto, em dois momentos: antes da Páscoa e durante a ceia. Então esses são os dois momentos que esse texto se encontra: antes da Páscoa e durante a ceia, a última ceia, como nós chamamos. Jesus, vendo que estava chegando a sua hora, decide trazer mais alguns ensinamentos aos discípulos antes de ser entregue. Veja, são as últimas horas de Jesus com os seus discípulos antes que ele seja preso e morto. Ou seja, são os últimos minutos da vida de Jesus. Com isso, inicia-se o longo discurso que começa em João 14 e termina com a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Ou seja, nós temos uma mesma narrativa que pega vários capítulos: 14, 15, 16, 17. 4 capítulos para nos contar que nos foi registrado esse último momento de Jesus com seus discípulos. Entretanto, antes deste longo discurso, a qual a teologia chama de discurso do adeus, Jesus toma uma atitude que para os seus discípulos pode ter sido estranha naquele momento, que naquele momento poderia ser inesperado da parte de Jesus, mas que no momento certo faria total sentido, que era justamente lavar os pés dos discípulos. Veja, o apóstolo João não registrou esse momento meramente por registrar. Ele não colocou esse evento aqui porque ele quis colocar, mas para transmitir um ensinamento àqueles que leriam o seu evangelho. João registrou no seu evangelho esse momento porque ele viu algo de precioso no que Jesus fez nesse momento. O que o lava-pés, como é chamado esse momento, nos ensina? O que Jesus ter lavado os pés de seus discípulos nos ensina sobre discipulado. Vamos ao texto. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar este mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O versículo 1 nos fala sobre 3 coisas importantes: uma festa, um momento e um sentimento. São essas as 3 coisas que o versículo 1 nos apresenta: uma festa, um momento e um sentimento. A festa era a festa da Páscoa, onde os judeus celebravam a libertação da escravidão do Egito. Foi o próprio Deus quem instituiu a Páscoa, ainda quando os hebreus estavam presos no cativeiro do Egito. Nessa celebração, eles deveriam matar um cordeiro de 1 ano, assá-lo, e toda a família deveria comer dele. O sangue desse cordeiro foi passado nos batentes das portas para que, ao passar o anjo da morte, os primogênitos dos hebreus não fossem mortos. É isso que a gente contou lá em Êxodo, capítulo 12. Então veja, o próprio Deus foi quem instituiu a Páscoa. O próprio Deus foi quem ensinou como eles deveriam celebrar a Páscoa: assar um cordeiro, comer ervas amargas e pães sem fermento. E também eles deveriam passar o sangue do cordeiro nas portas para que, quando o anjo da morte passasse, os primogênitos não fossem mortos. E essa celebração da Páscoa era e é, de uma forma diferente no dia de hoje, celebrada pelos judeus. Então o texto nos traz esse detalhe: estava se aproximando a festa da Páscoa, a celebração pela libertação do povo do Egito, a celebração da passagem da escravidão para a liberdade. E veja, João não quis registrar isso apenas por registrar, apenas para ter uma datação de tempo. Ele teve o objetivo ao registrar que faltava pouco para a festa da Páscoa. A segunda coisa que o versículo nos fala é sobre um momento. Ele nos diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora. Ou seja, Jesus sabia que algo que iria acontecer com ele estava se aproximando. Jesus sabia que algo pelo qual ele teria que passar estava chegando. Estava chegando o momento que ele iria passar desse mundo para o Pai. Temos então 2 passagens sendo relatadas aqui: Páscoa, que significa literalmente passagem, ou seja, passar de um lado para o outro, né?
e a passagem de Jesus do mundo para o Pai. Essas são as duas passagens que o texto nos apresenta. A passagem dos hebreus da escravidão para a liberdade e a passagem de Jesus do mundo para o Pai. Entretanto, a passagem dos hebreus da escravidão para a liberdade não foi de uma forma rápida. Não foi um dia escravidão, outro dia estamos livres na terra prometida, amém. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia, ou do dia para a noite. Foi algo que demandou tempo, que demandou um caminho, algo que demandou uma espera. A gente sabe o que Deus teve que fazer com o faraó para ele libertar o povo do Egito. A gente sabe de tudo o que aconteceu antes que o povo de Israel fosse liberto. Da mesma forma, a passagem de Jesus para o Pai também precisava percorrer um caminho para que pudesse acontecer. Para que Jesus fosse desse mundo para o Pai, ele teria que passar por alguma coisa. Ele também teria que percorrer um caminho para fazer uma passagem. Vemos alguém que sabia que sua hora estava chegando, que era a hora de, por enquanto, partir. Jesus sabia o momento que ele iria morrer, meus irmãos. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, que a gente vai partir desse mundo. A gente não sabe quando nós vamos deixar os nossos aqui, mas Jesus sabia. Jesus não apenas sabia quando, mas como ele iria morrer. E a última coisa que esse versículo nos aponta é um sentimento: o amor. Sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então nós temos essas três coisas no versículo 1: a festa, o momento e o sentimento. Quando nós olhamos para o relacionamento de Jesus com seus discípulos, nós vemos todos os aspectos de um grande amor. Jesus os ensinou, Jesus os repreendeu, Jesus os consolou. Tudo isso, todas essas coisas foram feitas por Jesus para com os discípulos, por amá-los. Ainda que muitas vezes eles não tenham compreendido Jesus e por medo eles terem abandonado, Jesus os amou. E João ressalta: os amou até o fim. Então veja, Jesus em face da morte, sabendo que sua hora era chegada, ele não disse para o Pai: Pai, vai ser muito sofrimento por essa gente, vai ser muita dor que eu vou passar por gente que vai me abandonar, por gente que mesmo eu tendo salvo eles vão pecar ainda, é muito sofrimento por esse povo. Mas ainda assim, Jesus os amou até o fim. Jesus amou os seus até o seu último suspiro, meus irmãos. Por amar os hebreus, Deus os libertou do Egito. Por amar aos seus, Jesus se entregou por eles. Então Jesus se fez participante dessa peça que Deus escreveu, onde alguém teria que sofrer por amor. Jesus se submeteu à humilhação por amar os seus, não apenas os seus discípulos que estavam com ele naquele momento, mas por amar a mim e a você também. Versículos 2 a 8. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Ele respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo.
João continua o seu relato chamando a atenção para Judas, o qual Satanás havia posto no coração que traísse Jesus. Isso aqui pode gerar alguma polêmica, mas veja, por mais que tenha sido o diabo que colocou o desejo no coração de Judas para trair Jesus, foi Judas que escolheu trair o Senhor. A escolha de trair a Jesus veio do próprio Judas. Então veja, muitas vezes o diabo nos tenta, mas a responsabilidade do pecado não vai ser do diabo, vai ser sua, porque foi você quem escolheu. Por mais que tenha sido Satanás que tivesse colocado o desejo no coração de Judas de trair Jesus, foi Judas que escolheu trair o Senhor. E Jesus sabia disso. Esse texto de João é um texto cheio de certezas da parte de Jesus. Ele tinha certeza que iria ser traído, tinha certeza que sua hora estava chegando e tinha certeza que deveria aproveitar o tempo que lhe restava para dar mais alguns ensinamentos aos seus discípulos. Jesus sabia que ele não tinha muito tempo. Logo, a pergunta é: o que você faria se soubesse o dia que você fosse morrer? O que você faria se você soubesse o seu último dia nessa terra? Talvez alguns digam: eu ia aproveitar o máximo possível da minha vida, do restante da minha vida, eu ia passar o tempo com meus parentes, enfim. Mas veja, Jesus passou os últimos momentos da vida dele não pensando nele mesmo, mas nos seus discípulos. Jesus não disse: eu vou visitar minha mãe porque senão não vou ver mais ela, eu vou para a praia fazer alguma coisa. Não, Jesus passou os últimos momentos que ele tinha para ensinar os seus discípulos coisas importantes. Jesus sabia que Deus tinha confiado tudo em suas mãos, que ele possuía uma missão para cumprir. Jesus sabia que Deus tinha colocado uma responsabilidade em suas mãos, que o futuro do mundo, do povo de Deus, estava nas mãos dele. Sendo assim, a primeira coisa que Jesus faz não é um discurso sobre alguma questão moral, não é contar alguma parábola e depois explicar. Com uma riqueza de detalhes, João nos conta que Jesus se levantou, tirou a sua capa, cingiu-se com a toalha, pôs água em uma bacia, e então começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los. Talvez para nós, irmãos, isso não seja tão estranho assim. Mas Jesus não avisou: olha, agora eu vou lavar os pés de vocês. O texto fala que Jesus pegou uma bacia e começou a lavar. Nenhum de nós imagina isso. Nenhum de nós imagina a estranheza que aqueles discípulos olharam para aquilo. O Senhor lavando os pés da gente? Jesus lavando os pés dos discípulos. Essa é a primeira coisa que Jesus fez em vista que sua hora estava chegando. Ele lavou os pés de todos, um por um, até mesmo de Judas, que iria trair ele. Jesus lavou o pé de Judas. Então ele se aproximou de um certo discípulo chamado Pedro, e este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Pedro pode estar aqui expressando o que todos os discípulos pensaram, mas não tiveram coragem de perguntar. Talvez todo mundo tenha pensado: rapaz, Jesus vai lavar meu pé. Mas ninguém teve coragem de perguntar. Só Pedro que foi lá e falou: o Senhor vai lavar meus pés. Meus irmãos, Jesus estava lavando os pés, algo que os empregados faziam. Jesus estava fazendo algo que os discípulos deveriam fazer por ele. Um trabalho que envolvia sujar as mãos, que envolvia se abaixar, se diminuir, meus irmãos. Jesus colocou na posição de
de um empregado para lavar os pés. E se nós considerarmos as sandálias que aquele povo usava na época, aqueles pés estavam bem sujos. Mas ainda assim, Jesus lavou os pés sujos dos seus discípulos. Jesus limpou os pés imundos dos seus discípulos. Mas então chega um, ninguém questionou, só um. Então pergunta: o Senhor vai lavar os meus pés? Mas Jesus fala para Pedro: você não entende isso agora, mas vai entender depois. Nesse momento agora, você não sabe por que eu estou fazendo isso, mas você vai entender depois. Então apenas deixa. Mas Pedro resiste: o Senhor nunca lavará os meus pés. Talvez alguém possa imaginar que Pedro esteja tendo aqui alguma atitude de respeito para com Jesus. Viu? Todo mundo deixou que Jesus lavasse os pés, mas menos Pedro. Pedro resistiu. Pedro disse que o Senhor nunca lavaria os seus pés. Pedro respeitava Jesus. Pedro tinha consideração por Jesus. Diz a tradição que Pedro nem deixou que fosse crucificado de cabeça para cima, porque ele achava que não era digno de morrer como o Senhor. A gente pode pensar isso. Mas veja, Jesus responde a Pedro: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Essa é a resposta de Jesus. Jesus não diz que, muito bem, Pedro, todo mundo deixou lavar os pés, menos você, porque você me respeita. Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. O ato, entre aspas, de respeito de Pedro é frustrado por essa resposta. Veja, várias vezes Pedro é retratado como aquele que ergue a voz primeiro, que fala por todo mundo, tipo aquela pessoa na sala de aula que acha que só porque ela abriu a voz vai resolver tudo, que nem é líder de sala, mas ela se comporta como se fosse. Aí qualquer problema ela quer resolver e ela levanta a voz. Pedro é assim. Infelizmente essa atitude muitas vezes colocou o apóstolo em situação de repreensão. E essa é uma delas. Jesus não louva Pedro ter resistido o lava-pés. Jesus o repreende: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Isso porque faltava em Pedro o entendimento pleno sobre a missão de Jesus. Faltava em Pedro o entendimento do que Jesus veio fazer. Se Pedro tivesse entendido plenamente o que o Senhor queria fazer, ele não teria resistido a Jesus lavar seus pés. Se Pedro tivesse entendido plenamente o que Jesus teria que fazer, ele não teria dito que não abandonaria Jesus, mesmo este tendo avisado que o faria. Veja, meus irmãos, quanto melhor entendemos as palavras de Deus e os seus objetivos, menos nós questionamos as suas ações. Quanto melhor entendemos a palavra de Deus e os seus objetivos, menos nós questionamos as suas ações. As ações de Deus nunca são sem um objetivo. Por mais que elas pareçam sem sentido à primeira vista, todas elas têm um objetivo em serem feitas. Mas Pedro não entendeu isso. Veja, meus irmãos, para quem ouviu Jesus dizer tanta coisa de forma metafórica, tanta parábola de Jesus, lavar os pés é o de menos que Jesus fez. Versículo 9 a 15. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e
fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Após ter ouvido a resposta de Jesus, parece que Pedro, de alguma forma, reconheceu a sua impureza. Pedro fala no versículo 9: não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, Pedro reconheceu aqui que ele era impuro. Porque ele falou: se ele não lavar os pés, eu não posso ter parte com ele, então eu não posso sair do lugar no reino dos céus. Senhor, lava as mãos, lava a cabeça, lava-me por inteiro. O problema é que Pedro ainda estava olhando para o aspecto físico da coisa e não o que aquilo representava. Pedro ainda estava olhando para a sujeira nos pés, meus irmãos. Pedro ainda estava olhando as mãos. Pedro não estava olhando para o que aquilo representava. Pedro não compreendeu que o que Jesus fez fisicamente representava outra coisa, muito mais profunda do que lavar os pés. E mais uma vez Jesus responde: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais estão todos limpos, e vocês estão limpos, mas não todos. Jesus não estava falando simplesmente de água. Jesus não estava simplesmente falando sobre lavar os pés. Jesus estava falando sobre a sua palavra, meus irmãos. Por meio da sua palavra, Jesus limpou os seus discípulos. Por meio da sua palavra, Ele limpa a sua igreja. As impurezas que nós temos em nós só podem ser limpas pela palavra do Senhor. Não importa o quanto você tente lavar as suas mãos, não importa o quanto você tente lavar o seu corpo depois de cometer algum pecado, a única maneira de você ser limpo é pela palavra do Senhor. A partir do momento que cremos nas palavras de Jesus, começamos a ser limpos por elas. Porém, podemos ainda estar sujos em alguma parte. Talvez nós estejamos sujos na nossa conduta. Talvez nós estejamos sujos nos nossos anseios. Mais uma vez que nós recebemos a palavra de Jesus, nós somos limpos por ela. Judas foi aquele que não foi limpo, porque não acolheu a palavra. Veja, não é apenas você ler, mas você acolher. Não é apenas você considerar algumas partes bonitinhas, mas é você praticar. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus coloca novamente a sua capa. Então iniciou o seu discurso com uma pergunta: vocês compreendem o que eu lhe fiz? Os discípulos não respondem nada. Jesus pergunta: vocês compreendem o que eu fiz por vocês? E eles ficam calados, ou seja, não entenderam. Os discípulos não respondem nada. Então Jesus continua, versículos 13 a 15: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus se colocou como exemplo de serviço para os seus discípulos. Mesmo ele sendo Senhor, ele serviu. Mesmo sendo ele o principal convidado da ceia, o anfitrião, ele fez o trabalho de um empregado. Jesus que deveria ter os pés lavados, porque ele era a principal pessoa ali, mas foi ele que se colocou na função de lavar os pés. E veja, ele lavou o pé de todo mundo e ninguém se ofereceu para lavar os pés deles. Jesus teve que se colocar nessa posição para ensinar algo para os seus discípulos. Ele se diminuiu, ele se doou por eles. Mesmo que ele tivesse passado tanto tempo com aqueles homens e só ele estivesse chegando, Jesus usou o tempo que lhe restava para ensiná-los. Jesus gastou o seu tempo para ensinar aqueles homens. Meus irmãos, isso é discipulado.
Discipulado é usarmos o nosso tempo em benefício um do outro. É usarmos o nosso tempo para ensinar uns aos outros sobre a fé. É usarmos o nosso tempo para ajudar os irmãos na luta contra o pecado. Discipulado é ensinar. Discipulado é aprender. Discipulado é nós usarmos o tempo que nos é dado para que nós possamos ensinar uns aos outros. Veja, Jesus fez isso em vista que o seu tempo estava chegando, que um momento estava chegando. E nós cremos que um momento vai chegar para nós também, que é justamente o último dia. Mas como nós queremos ser uma igreja se nós não ajudamos uns aos outros a caminhar na fé? Claro, todo mundo tem sua responsabilidade espiritual, mas é muito mais difícil se nós não temos uma igreja que nos ajude, que nos ensine, que nos escute. Imagine se Jesus tivesse chamado os discípulos e falado: olha, façam isso aqui e vão, e não tivesse ensinado nada para eles. Acabou o cristianismo aí, não teria apóstolos. Logo, a igreja, o discipulado na igreja é aprender e ensinar. Não podemos querer fazer discípulos sem estarmos dispostos a cuidar desses discípulos. Nós não podemos querer que a nossa igreja cresça se a gente não se dispõe nem para ajudar uns aos outros, para ensinar uns aos outros. Como essa igreja pode crescer se nós não queremos ajudar uns aos outros a prosseguir na fé? E nós temos tudo para que exista um bom discipulado. Nós temos o local, que é a igreja. Nós temos os discípulos, que são os irmãos. Nós temos a água, que é a palavra. Logo, o que falta para iniciar o discipulado? Qual é a última coisa que nos falta para começarmos a discipular uns aos outros? Tirar a capa. Na sociedade judaica, a capa simbolizava status. Quanto melhor fosse o material, mais rica era a pessoa, né? Capa de linho fino e tal. Tirar a capa significa deixar de lado o nosso ego, deixar de lado o nosso senso de grandeza. A capa que nós colocamos em nós mesmos não nos permite sujar as mãos de terra, não nos permite lavar os pés uns dos outros, porque nós temos medo de tirar capas. Nós sabemos que quando nós tirarmos a capa dos irmãos, a gente vai perceber que a gente não é nada especial. Nós somos iguais diante de Deus. Jesus quebra o nosso orgulho e a nossa falsa grandeza quando Ele mesmo tirou a capa e lavou os pés dos discípulos. Todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós aprendemos dele e todos nós devemos ensinar uns aos outros. Estas são as marcas do discipulado: atitude, humildade, ensino e amor. Não que o amor seja o menos importante, mas porque ele é a base de todos os outros. Então que nós possamos olhar para o ensino de Jesus e praticarmos o discipulado, lavando os pés uns dos outros, ensinando a palavra uns aos outros, aprendendo a palavra uns com os outros. Ainda que alguém possa não valorizar essa palavra, mas veja, Jesus lavou o pé até de Judas. Então que nós possamos ter atitude, humildade, ensino e como alicerce de todas essas coisas, o amor. E que nós façamos como Jesus disse: amemos uns aos outros, pois assim as pessoas saberão que nós somos discípulos dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por mais um culto.